Tem uma coisa que eu acho muito legal, é quando você está no colégio, você aprende os brasões do Brasil, né? Bandeira, ah, vou dizer, o hino, tudo isso é importante. Esse é o mesmo sentido no futebol, Renato. Vamos dizer, você vê um clube, tem sua bandeira, tem seu hino, tem seu distintivo. Isso é o mesmo princípio. A origem é essa, né? Porque antes os clubes representavam as cidades, assim como os brasões representam, de alguma forma, cada cidade, vila. E era uma forma de você identificar as tropas, né? Quando haviam invasões. Então, colocava a insígnia, o distintivo, representando algo típico da região, isso ou alguma característica da região. Isso mais para frente, quando vieram as agremiações, os clubes também tinham, era um clube para cada cidade, assim, então sempre se trazia a coisa do distintivo como sendo algo que representasse a cidade. Como a pessoa hoje só pensa no Fluminense, mas como os guerreiros. Os guerreiros do seu município, da sua cidade, representando através do futebol, Através do futebol. ou da atividade esportiva. Através da atividade esportiva como de uma forma geral. E aí aí vem com pode ser uma característica da região, pode ser uma característica da bandeira, pode ser, não necessariamente, ou pode ser algo que, que marque aquela cidade, aquele clube, aquela região. Isso originalmente. Depois de um tempo, com o crescimento até mais de uma equipe representando a cidade, né? Manchester tem o City United. Os dois representam, os dois têm barcos nas insígnias, justamente porque tem o porto de Manchester. Mas com o tempo se deslocou um pouco, descolou a questão do distintivo com a cidade. Então você vê clubes que não tem nenhuma representação com a cidade em si, mas eventualmente tem com outra coisa, com os fundadores ou com algo na história. O São Paulo Futebol Clube, ele tem o tricolor dele porque os times que originou São Paulo em 1930, um deles era a Associação Atlética Palmeiras, que era preto e branco. Então, o preto do São Paulo é do Palmeiras alvinegro. Eu estou procurando aqui o brasão do São Paulo, não estou vendo. E o vermelho é do Paulistano, que era um clube super tradicional, era o clube que dominou o futebol paulista no começo do século XX. É um clube que ainda existe, mas não mais no futebol. Então, o vermelho e o preto, ele remete aos fundadores, né? E vários, né? O Botafogo, ele representa porque... Deixa eu fazer uma coisa aqui, é o tal da intimidade. Para nós é uma conversa continuada, mas para quem está em casa, agora eu vou localizar vocês. Eu comecei a conversar com o Renato. O Renato, junto com outro parceiro, ele fez um livro que são os distintivos de futebol mais curiosos do mundo. Então, eu vou mostrar aqui, mas o Jacó depois vai colocar maior para você assistir e ver, mas está aqui o distintivo. Então, a gente já começou a falar sobre os distintivos agora dessa forma. E eu vou voltar um pouquinho mais assim. Tem ideia de qual foi o primeiro clube a usar isso? Tem ideia? O distintivo. Não, normalmente, assim, o futebol começou na Inglaterra já com os escudos, né? 1870. Você já tinha representação. Já havia. Não quer dizer que o time jogava com a camisa com o escudo, porque isso é uma evolução lá para os anos 30, 40, que Eu não entendi. Mas, parte quer da dizer, camisa, mas o clube já tinha o já tinha distintivo. sempre. Não necessariamente colocar na camisa. Não, não, porque a coisa do distintivo é a coisa da defesa da batalha no escudo, né, de representação. É, isso só com o avançar tem até uma questão da evolução
da indústria têxtil com relação a isso, né? E Porque antigamente os times não haviam distintivo porque não se sabia como ia colocar o distintivo não existia com aquela tecnologia para colocar o distintivo na camisa. camisa, né? E as camisas começaram, eram camisas normais, era camisa com bolso, jogador jogava de bermuda, bermudas longas, né? Tinha bolso, Sapato. basicamente sapato, né? E eram alguns com um chapéu, na verdade, com toucas para o cabelo não atrapalhar. Então, e depois, esse avançado do material esportivo propiciou. Por isso que até, Dudu, tem uma coisa de clubes que mudaram de cor, porque no começo do século XX ele não achou as cores a cores do time original. O Fluminense, o tricolor, ele era cinza e branco. E por não conseguir achar o uniforme cinza e branco, o Oscar Koch, que é o fundador do Fluminense, comprou na Inglaterra o grená verde e branco. O Ceará Porque está disponível no era canto. o que tinha lá. Aí trouxe as cores do Fluminense. O hino fala não, as cores representam. Não, originalmente não foi a escolha das cores, foi por causa. Não, o Oscar Koch comprou na Inglaterra e trouxe. Esse livro que tu fizeste, em parceria com o Amilo, né? E Fernando Bindi. E aí me faz fazer um questionamento que eu não sei se vocês levantaram isso, né? De você saber mesmo que os clubes já começavam tendo os seus distintivos, né? A sua representação. O futebol no Brasil nasceu bem depois. Tu acha que nós já começamos? Já podemos dizer quais são os distintivos mais antigos do Brasil? Ou ainda é um motivo de uma boa pesquisa? Não, 1895, o São Paulo Atlético Clube foi fundado em 1888, no dia da abolição da escravatura, 13 de maio de 1888. O primeiro clube, Tem o bagulho a ver ou que foi coincidência? coincidência, não teve nenhuma. Até porque não tinha negro jogando. Em que tinha negro jogando, né? Ainda tem essa, né? O futebol, ele na sociedade brasileira, ele entra com um grande apelo da entrada do negro na sociedade, né? E isso se deve ao Vasco da Gama, muito. É o Vasco. É o Clube de Regata Vasco da Gama, que é a história do Vasco. Eu não sou vascaíno, mas a história do Vasco é a história mais rica da questão da inserção do negro no futebol. O, o Vasco os times chegaram a não querer jogar contra o Vasco porque tinha negro no time do Vasco. É absurdo. É uma coisa. Mas na época era isso mesmo. Era a questão da época. Mas em 1898, 1888, quando foi fundado, o São Paulo Athletic Club era um clube de ingleses que é a origem do futebol, né? O Charles Miller veio brasileiro. Charles Miller nasceu no Bexiga, no bairro de São Paulo. Só que o pai tinha vindo 10, 15 anos antes para trabalhar numa empresa de gás, né? Então ele veio, mandou os filhos para a Inglaterra. Coisa muito normal. E era normal para estudar. O Charles Miller chegou a jogar no Southampton, lá na Inglaterra, e ele veio e trouxe o uniforme, um livro de regras, a bola, e não que o futebol não pudesse ter existido antes de 1895. 1888 e o primeiro jogo 1895, mas de forma organizada, com regras, porque o futebol, a popularidade do futebol se deve muito à facilidade de você jogar, né? Você pode, de qualquer lugar, pegar 2 chinelos, faz as travinhas, uma bola pode ser um pedaço de papel arredondado e você joga futebol, né? Porque quando os ingleses vieram no Brasil, eles trouxeram vários esportes, trouxeram o cricket, trouxeram o bowls, que é se eu falar que bowls é parecido com cricket, os ingleses vão ficar bravos, mas Revoltado. mas é algo. O mesmo negócio do rugby e o futebol americano. Exato, né? A gente fala que não tem nada a ver. Tem a ver, Tem mais azedo. mas tudo bem. Não, aqui é uma bola para frente, outra para trás, tá bom. Não, isso é detalhe. É um detalhe. E o futebol, ele se populariza pela facilidade, né? Mas não tinha o Brasil, o avançado do futebol acontece a partir do século XX, com a inserção do negro e com a melhoria, né, das condições de jogo, a popularidade do futebol, né, porque as pessoas iam assim, um jogo de futebol e fraque, e chapéu,
né? Era um evento social. Data é que é marcada oficialmente o futebol no Brasil? 1895 é o primeiro jogo, né? Que foi um jogo entre o São Paulo Atlético Clube na verdade, eram trabalhadores ingleses que jogaram entre si, né? O Charles Miller jogou, o Charles Miller já veio. O Charles Miller foi um grande atleta. Ele trouxe, não por ser só o dono da bola, Ele queria jogar tudo aí pra cá. mas ele trouxe para cá. Então, muito se deve do começo do futebol aos ingleses. A maioria dos times eram ingleses, tinham origem inglesa, e inclusive no Amazonas mesmo, né? O Amazonas, o primeiro time que é criado é o Racing, que é criado, que tem esse nome possivelmente pelo Racing da França, mas as partidas acontecem contra trabalhadores de navios ingleses que estavam vindo por aqui, É isso mesmo. né? Então, a Inglaterra tem uma coisa muito ligada às origens do futebol no mundo inteiro, e no Brasil não foi diferente. Aqui, eu lembro um trabalho feito pelo nosso amigo Chicão, que ele faz filme, né? É exatamente o que ele está dizendo. Os primeiros jogos só eram estrangeiros e, na maioria, ingleses, né? Só muito tempo depois, o Luso Sporting Clube permitiu que alguns residentes começassem a jogar, depois aí explodiu. Mas você tem razão, e o Chicão conta que, você deve saber tanto quanto eu, mas eu vou falar para quem está em casa, o futebol tem registro no mundo inteiro de uma forma diferente, mas registro. Agora, quem organizou mesmo foram os ingleses, você não tem dúvida. Não, é inegável, né? Eles foram os caras que criaram a regra, o equilíbrio, né? Você tinha jogo de futebol na Itália, por exemplo, jogava 200 pessoas e era paulada mesmo. Sim. Tanto que eles reprisam esses jogos. Uma vez ao ano tem uma cidade lá na Itália que eles fazem esse tipo de jogo. E esses brasões, na verdade, são adequados, adaptados dos pelotões de guerra, do pessoal que é para guerra. E com o passar do tempo deixou de ter esse sentido de botar, vamos dizer, o leão, o tigre, vamos dizer. Falou que até pato já tem. Até que se coloca, né, Dudu? Você vê o Amazonas, ele coloca a onça. Vamos fazer o seguinte, A onça. para a gente organizar aqui a nossa conversa. Eu vou colocar aqui para você definir cada um deles, como nós fizemos uma vez já, e o Jacó depois vai colocar esses braços enquanto ele te explica, né? Vamos começar por aqui. Paysandu. O Paysandu, né, é um bracé brasileiro clássico, né? E o pé alado, né? Ele detona traz da questão, os jogadores são tão rápidos que eles voam, eles não correm. Isso foi o cara que criou, lógico. Criou. Nosso time é muito rápido. Exato. Agora, tem uma coisa, né? Algumas vezes o hino foi feito depois do brasão, e aí eles fazem adequações, ou muda o hino. Então, na verdade, o Paysandu, e a inserção de outras. A mudança acontece muito isso, do incentivo mudar, porque a história muda, algo relevante acontece, e aí se altera o escudo, que é um pecado isso. O do Paysandu, certamente o hino foi posterior, porque o Paysandu até fala de uma vitória contra o Penharol, uma vitória épica que o Paysandu teve. O Penharol era um grande time, né? E o hino traz isso. Mas o pé era porque os jogadores eram muito rápidos. E eu estou vendo aqui Sporting português. Aliás, inglês. Inglês. Tem muito. Porque é da época. Da época. E tem muitas clubes até hoje, né? Algumas vezes o Sporting virou esporte. O esporte. Em algum momento se tornou. Alguns times adaptaram. E o clube que é sem o E, incluíram o clube com o E. Alguns times mantêm o original. O Ceará Sporting Clube é o ING e o clube sem o E. Mas alguns times avançaram, tiraram o Sporting e virou Sports, né? Ou o clube com o E, né? Olha aqui, o que você acha disso? Esse aí é belíssimo. O distintivo Manaus acertou muito, assim. E é raro um time novo ter essa preocupação histórica que o Manaus teve, né? Foram muito felizes em trazer o domo do Teatro Amazonas, né? E muito representativo.
Eu achei muito bonito. E aí vem o Gavião, né? É o Gavião, o O Gavião. Gavião. Olha aqui, fala desse aqui. Então, o Vasco da Gama tem o nome do herói português Vasco da Gama, que é o navegador, e a Cruz Pátia, que não é a Cruz de Malta, né? O Vasco fala no hino a Cruz, No hino fala Cruz de Malta. mas não é. Essa cruz é a Cruz Pátia, é uma outra cruz. Cruz de Malta não tem nada, nenhuma semelhança. E o Vasco, alguns clubes fazem. O Nacional tem isso. Ele tem o distintivo, mas algumas vezes o Vasco durante muito tempo jogou com a cruz Só as cruz. só com a cruz pátia. O Nacional, ele começa, o primeiro uniforme do Nacional com o distintivo é a estrela. É uma estrela dourada, né? E depois vira aquele N, um escudo mais fechado com N, mas tem outros, né? Com Uma águia, né? a águia também, né? Então há essa variação. Conta essa história aqui que O do Barcelona é muito rico, né? E com o Moça Birudo é uma aula de heráldica, né? Você vê a bandeira da Catalunha, né? Uma a bandeira é o amarelo e vermelho. amarelo e vermelho. Tem o Santo Padroeiro agora esqueci o nome. O Santo Padroeiro de Barcelona, Ok. né? É, e o Grená e o azul é de um time suíço, porque o fundador do Barcelona era suíço e trouxe as cores. Então, o Grená do Barcelona não é original de Barcelona, É da Suíça. do Suíça. É São Jorge, tá? O santo. E o Grená, e aqui tá. As cores da Catalunha, ela na época do Franco, da ditadura do Franco, eles obrigaram o Barcelona a trocar a maneira essas cores, não as cores, mas trocou para amarelo e vermelho como sendo Espanha, não sendo Catalunha. O Barcelona, ele representa resistência, né? Claramente, né? Inclusive, só falo o idioma. O idioma, né, próprio, então é muito rico esse. Aqui temos o Amazonas. O Amazonas, então, ele traz a onça, né? Não traz tantas características da cidade como o Manaus trouxe, né? O Manaus trouxe o domo do teatro, né? É tudo muito bonito, muito forte, as cores são muito berrantes, né? E traz a coisa que eu estava comentando, né? É convencional, distintivo, trazer alguma característica da região, né? Talvez nós que moramos aqui saibamos que a onça talvez não fosse nem tanto representativa assim. Talvez o jacaré fosse mais, ou um peixe ou um outro. Eu acho que a onça representa mais o Mato Grosso. Não, Diga, talvez o melhor animal para representar pudesse ser isso. Mas eu entendo que a coisa da onça do ataque, né, da performance, talvez tenha sido o apelo do Amazonas. Você conta uma história pra gente de um time que tinha um pato representando. Essa é O Pato da Paraíba, né? O Esporte Clube Patos da Paraíba, ele colocou um pato, propriamente dito, no símbolo. E o cara desenhou um pato. E não ficou bom o pato. O pato ficou meio. Ficou bom. Aí botaram o pato dono, né? E botaram o pato dono de lá no. E aí receberam uma gentil diversão. E aí voltaram ao pato original. E eu comentei uma vez que o pato não era um pato bonito. Aí recebi um e-mail do presidente do clube que a filha dele tinha feito o pato e que eu tinha sido pouco gentil. com a herói de Areia. Falei, mas eu não sabia que tinha sido a sua filha, mas você não podia ter colocado um pato melhor, né? Você podia ter investido um pouco mais no design do pato. Mas é um pato, aí tem até uma melhorada, é um pato em vermelho e branco, né? É um alvirrubro. Eu tenho aqui um outro que você vai. Esse aqui não tem mundial, mas tem estrela. O que é que significa aí? Tem muita estrela, né? Tem 8 estrelas representando o mês de agosto, que é a fundação do Palmeiras, né? O escudo do Palmeiras é interessante porque antigamente era só esse P, era do Palestra, né? Depois virou Palestra Itália, o PI, depois teve que tirar o Itália, e esse Por causa da guerra. por causa da guerra. Getúlio Vargas ele emitiu uma solicitação gentil que todos os times com sinalização estrangeira
aí independente se fosse do eixo ou fosse aliado, mudasse. Abrasileirar tudo. Exato. Aí aconteceu com o Cruzeiro também de Minas, que era Palestra Itália, virou Cruzeiro. O Palmeiras era Palestra Itália, virou Palmeiras, né? O São Paulo Atlético Clube virou Clube Atlético São Paulo. Aconteceu isso em vários times do futebol brasileiro. E aí o Palmeiras, ele traz... no começo era só essa parte de dentro, e depois ele virou esse... A pergunta mais besta do mundo. O nome é Palmeiras, que era de alguma Palmeiras ou era Palmeiras de alguma pessoa? Era algo que sinalizasse nacional, algo nacional, porque houve muita perseguição aos torcedores, aos aficionados do Palmeiras, Certo. né? Então, embora o Palmeiras tenha essa origem italiana, o Corinthians também tem uma origem italiana, né? E a história fala, inclusive, que muitos palmeirenses fundadores eram associados ao regime do Mussolini. E aí, Banismo da Guerra. Então tinha uma série. Isso é polêmico também, mas isso havia sempre uma série. E aí? O seu clube? Exato, 95 anos de Fast Club, foi recentemente. O Fast Club, e tem outra coisa, do clube que não tem nenhuma letra, e você sabe que é o Fast. O Botafogo também tem isso, não tem nenhuma sinalização de letra e sigla. O Fast, ele é um tricolor com 4 cores, né? O amarelo representou a Amazônia e as cores do Amazonas, né? E a estrela... Mas ele tem curão, tricolor 4 cores. Eu sempre comento isso, e até uma vez eu comentei isso, teve um torcedor do Faz falando, não, mas nós vestimos 3 cores só, a estrela não tá no código. Não conto. Tô olhando o time, tô olhando o meu time, né? Vamos lá, o que representou muito bem o Brasil. Fluminense, né? O Fluminense, que era cinza e branco, né? Comentei. O Grenal verde e as letras, né? Que são fontes que nem existem mais essas fontes, né? Você não sabe, não dá para saber muito bem as letras aqui, mas é o FFC, Fluminense Futebol Clube. Mantém o futebol em inglês, né? E o clube. Mas o original, né? Futebol Clube, O Fluminense, ele não. Ele tem razão de ter essas cores aí ou foi o dono que escolheu? O Oscar Cox achou um uniforme bonito e comprou. E trouxe porque o time era cinza e branco. Tem várias situações que o fundador, ele Dá uns insights. aí depois no hino fala, não, o vermelho representa tal coisa, o verde representa tal coisa. Não, Na verdade, olha a licença poética. Depois, o Botafogo, um dos mais... a estrela do mundo. um dos mais bonitos distintivos, que foi criado muito pela a posse desse distintivo foi porque tinha a torcida que colocava uma faixa com a estrela solitária, que era uma estrela única, por isso que o Botafogo é estrela solitária. E aí trouxeram dessa faixa para o distintivo. É muito bonito. E isso me levanta a uma pergunta. Nós temos bilhões de pessoas jogando futebol. Ou seja, existem milhões de clubes de futebol. Uhum. Pode ser que isso seja uma ideia única? Não, assim, Mas é umas, conheça. eu não falo em humilhação, eu faço licença poética, né? O Botafogo, tem vários clubes que parecem Botafogo. O Botafogo da Paraíba é igual a esse. Sim, não. Só que a Quase é o vermelha. do Botafogo. Trilha vermelha, né? Deve acontecer. Tem time argelino que basicamente é o escudo do Corinthians. O escudo do Corinthians, que a gente até vai ver daqui a pouco, é muito próprio, né? É muito Corinthians, né? É difícil que alguém tenha... não, eu tive a mesma ideia. Não tem como ter a mesma ideia do cara Fazer exatamente igual. que botou a bandeira do estado, né? A bandeira do estado, e põe o esporte que o Corinthians praticava, né? Que é o remo, ali na beira do Rio Tietê, na sede original do Corinthians. É difícil. Agora, por exemplo, o Corinthians é assim, o Bahia tem semelhanças com esse. Porque não é a bandeira do estado de São Paulo, mas é a bandeira do estado da Bahia. Só que ele não põe o Timão e o Remo porque não era do Bahia esse esporte. Mas há licenças poéticas, o cara ter olhado, ter visto. O Ferroviário do Ceará, ele é basicamente o escudo do São Paulo. O triangular, tudo. E aí eu conheci o fundador do Ferroviário e sempre se falou assim, poxa, porque há uma polêmica sobre a fundação do São Paulo, foi de 35 e o Ferroviário poderia ser anterior ao São Paulo. Não é. Mas eu falei, pô,
quem copiou de quem, eventualmente? Pô, o seu Caracas, ele falou que ele trabalhava numa empresa ferroviária e ele foi para São Paulo, se apaixonou pelo time de São Paulo e trouxe a camisa. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas aí depois fala, não, é que o vermelho representa o Criar uma história do Ceará. não tinha nada mesmo. Preto. Não. É o cara criou porque Mas, licença poética. o que eu observei com o desenvolvimento do Brasil, nós tivemos muita influência do esportivo dos ingleses, não tenha dúvida. Então, os clubes, por exemplo, aqui no Amazonas, o esporte master aqui era remo e ciclismo. Foi no master. Então, o que eu vejo é que muitos clubes do Brasil tradicionais começam com o remo. É isso mesmo que eu estou fazendo. Tem. No Rio, né, o clube de regatas, Flamengo. Que era o clube de regatas do Flamengo, que era o bairro do Flamengo, Clube de Regatas Vasco da Gama. O primeiro clube criado para o futebol é o Fluminense, né? Que era para atividade futebolística, né? Botafogo de futebol e regatas. Então tem muito. Ou seja, provavelmente começaram com regatas. Com remo. Começaram com regatas. O Fluminense não. O Fluminense começa com futebol. Foi o único que começou. Desses grandes, tudo. No Amazonas também tem isso, mas até que menos, assim, porque embora o Nacional, que é um dos primeiros clubes organizado para campeonato, embora o Racing tenha sido o primeiro, mas tinha a coisa de enfrentar os times dos trabalhadores das embarcações que eram estrangeiros. E o Nacional eram jogadores nacionais. Então, o 11 Nacional eram jogadores do Nacional. Eu tinha até um nome, ele chama Eleva Nacional. Dato. Eleva Nacional. Eleva Nacional, que era o registro a origem do Nacional por conta disso, porque eram jogadores brasileiros contra jogadores internacionais. Né? Que é uma coisa também que acontece com o Inter de Porto Alegre, né? O Internacional eram jogadores que eram fora do Rio Grande do Sul. Então eram jogadores internacionais. Por isso que o nome é internacional. Em tese, pode ser uma das ideias. Não, mas é porque é internacional de fora do país, mas eram internacionais, no caso, internacional de fora da região. O nacional aqui, ele começa como futebol mesmo, né? Aí começa a vir outros times. Eu vi o Rio Negro também nessa mesma pegada, que são times da mesma época, o começo do século XX. Manaus, entre 1903 e 1914, teve mais de 70 times sendo criados. Sendo times criados e clubes criados. Teve o Vasco da Gama, disputou o Campeonato Amazonense. Teve outros, vários outros clubes com essa pegada. Aí depois, muito pro futebol. Aí tem os times. Brasília tinha times associados aos departamentos públicos, tinha serviços gráficos, tinha o CUB, que era Centro Esportivo Universitário de Brasília. É isso mesmo, eu lembro dele. Disputou o Campeonato Brasileiro, inclusive. Né? Então tem toda essa origem, né? Então sempre tem. O Amazonas tem uma coisa interessante de trazer também times de bairro, né? O Libermorro, que é Morro da Liberdade, né? O América, que o América Amadeu, que já teve um outro América antes todo estado tem um América. Que é outra coisa, né? E tudo é vermelho, excetuando o de Atlético. Tem o de Pernambuco, que é verde e branco. E o verde e branco não é verde e preto é o Atlético Mineiro. Tem o América. Não é o Atlético, é o. Não. É o América Mineiro. América Mineiro é verde. É verde e preto. É verde. É lindo o equipamento. E aí vem aquela coisa, né? Rio Grande do Norte, o ABC, em 1915 foram rodados 3 grandes times do Rio Grande do Norte, no mesmo ano. O ABC, que é o Tratado da Argentina, Brasil e Chile. A ABC. Como é que é? Tive o tratado feito entre Argentina, Brasil e Chile. Então se criou o ABC. ABC, incrível. Tratado. Eu imaginava. Brasil e Chile. Aí quem não foi associado ao ABC, eu vou criar um clube maior que Argentina, Brasil e Chile. Criou América, que é América, é maior. Né? Aí teve outro clube que foi o Alecrim, que é de um bairro, o bairro mais popular de Natal. Nós somos daqui e somos fortes. Pois é. E aí, mas tem essa coisa, hein? Renato, na tua cabeça, de todos esses que você viu,
Relaciona aqueles que você acha para você, não te preocupa com os outros, para ti. Que tu acha que são mais interessantes e significativos de todos esses que você fez. Quantos foram feitos? 230, 200? Mais 200 distintivos, né? E não foi muito gosto pessoal, não, porque eu acho. Eu não tenho problema de achar distintivo bonito de time que é meu adversário. Mas o Juventus da Moca é um distintivo interessante porque ele traz as origens do Juventus, são de italianos, torcedores do Torino, por isso que é Grená, do Torino, e o nome Juventus do Juventus de Turim. Só que o J não existe no idioma italiano. Mas ainda assim o Juventus traz o J de uma fonte que não existe. É desenhado aquele J. É outro distintivo que tem uma letra, mas representa muito a história. O Botafogo eu acho um distintivo muito bonito. Existem distintivos que não tem. Eu não gosto muito das estrelas. Colocar estrela em Dixit. Não é nem a estrela do Palmeiras, que a estrela do Palmeiras tem a representação Tem razão de ser. mas dos títulos. Não, das conquistas, colocar ali as conquistas, eu acho que caracteriza um pouco a coisa da história, né? Porque a gente acaba colocando a estrela sem muito um significado que é muito perene, não é perene, né? Você vai mudando. O que pode ser importante numa época pode não ser na outra, né? É por isso que o Palmeiras não tem outras estrelas, são bem aquelas. Ainda tentam colocar o estrela, eles põem outras, mas eu acho que o São Paulo tem 5 estrelas, 3 de Mundial de futebol e dois recordes mundiais Ademar Ferreira da Silva, porque o São Paulo é no clube esportista, é atleta. E algumas vezes as pessoas erram, achando que aquelas 2 estrelas a mais de São Paulo são das medalhas de ouro do Ademar Ferreira da Silva, que não é do recorde mundial. Mas eu acho que eu não me agrada muito, porque fica muito estrela, fica muito contaminado. O Emelec do Equador, o escudo dele está sempre em mutação, porque as estrelas são a quantidade dentro do distintivo, à medida que ele vai ficando. Daqui a pouco vai ter que ampliar o. Pois é, eu imagino que vai fazer alguma coisa assim. Renato, onde a pessoa acha o livro ou acha você? Então, lá no meu Instagram, JR Santiago JR, né? Você procura lá. No livro lá, procura o distintivo mais curioso do mundo, que há uma forma de encontrar, de adquirir. E mesmo com você, te acha Meio caminho, que dá para conseguir. Olha, para você que acompanha a nossa conversa, eu quero dizer o seguinte: conhecer a história, aí você chama como quiser, né? Logomarca, brasão, representação, tem os nomes técnicos para isso, mas o povo chama de escudo mesmo. O escudo do meu time, escudo do meu time equivale. E você vai ver que o escudo diz muito, ou diz tudo sobre o clube que você representa. Lógico, como o Renato falou com muita propriedade aqui, as pessoas vão modernizando, vão adequando. E que, na verdade, na minha opinião, não deveria fazer, porque tudo tem uma origem. O desenvolvimento faz parte da preocupação que você tem que aquela coisa permaneça para sempre. Atualizar demais significa atualizar sempre. Ou seja, está sempre em constante, contínua mutação. E essas coisas valem para a gente lembrar quem foi que criou aquilo, por que ele criou aquilo, as circunstâncias que ele vivia naquela época quando criou aquilo. E essas curiosidades você pode passar, compra um livro, vai ler um pouquinho sobre o livro e a partir daí começa a prestar atenção no que o cara está fazendo do escudo do seu time. Pode ser do bairro, pode ser da rua, pode ser da sua família. Sim, o que é da sua família. O braçal da família faz de igual forma. Então, essas duas histórias se encontram sempre aqui. Fique ligado que você vai gostar.